Bom dia, gente. Bom dia não, né? Boa tarde, né? Não sei onde tá a minha cabeça para eu achar que tá de manhã ainda. Mas tudo bem. Como é que vocês estão? Oi, Lari. Oi, Alê. Como é que vocês estão, meninas? Espero que bem. Bom, estamos aqui para mais uma live para a gente conversar sobre os ciclos planetários, né? Essa live sobre ciclos planetários foi inspirada por uma sugestão do Marcos, lá no YouTube. Ele comentou que, né, queria saber um pouco sobre revolução, né? E aí, se a gente for pensar em termos de revolução em astrologia, é todo momento em que o Sol volta para um determinado ponto, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Antes, enquanto a galera aí tá entrando, vamos fazer o pequeno merchan. Momento merchan do dia. Lembrando para vocês, né, que a gente tem essas lives aqui no Instagram que eu vou procurar manter o máximo possível. Na quinta-feira a gente teve que fazer uma mudança de horário hoje. Nós temos também nosso tarô diário aqui no Insta, no Face também. Temos a nossa previsão semanal lá no Insta, no Face e no YouTube simultaneamente. E as nossas previsões mensais, como vocês também já sabem, estão no nosso podcast, que está disponível no nosso site www.augurioroscopo.com.br e também nos nossos perfis no Apple Podcasts, no Deezer e no Spotify. Oi, Emília, Jerusa, Mari, Lenora, Vivi. Vamos lá, galera, vamos falar de ciclo. Como eu falei no comecinho, na ciclo planetário, vamos pensar naquela aula de ciências da terceira série que a gente estava aprendendo os planetas. Como é que a gente lembra que era o movimento dos planetas? Era elíptico, né? Eles não iam linearmente de um ponto ao outro, eles faziam uma volta, né, ao redor do Sol, e o próprio Sol tem um movimento que, se visto a partir de um determinado ângulo, é como se fosse também, a partir aqui do nosso referencial do planeta Terra, parece que também é circular, né, em relação à linha do zodíaco, né. E aí, toda vez que... quando o Marcos falou, eu queria que você falasse de revolução... a revolução é quando o planeta, ou o próprio Sol, ou a Lua volta para o mesmo ponto em que ele estava a partir de um determinado referencial. Quando a gente faz um mapa de previsão, de revolução solar, a gente está fazendo uma descrição dessa volta, né? Desse ciclo todo que o Sol fez até o momento em que ele volta por o ponto em que ele estava quando a pessoa nasceu, né? A Revolução Solar é um método de previsão que eu pessoalmente gosto muito. O pessoal na gringa já não usa tanto, mas eu sou fã. Eu sou fã porque dá um grande zoom em algumas questões entre um aniversário e outro da pessoa, né? E a mesma coisa a gente pode aplicar para todos os outros planetas. Para a Lua também tem gente que usa revoluções lunares, ou seja, ver o que é que aconteceu ao longo de um ciclo da Lua, e outro, né? É uma técnica que eu pessoalmente acho que funciona muito bem para quando a gente quer uma visão, digamos assim, emocional, né, daquela pessoa nos 28 dias aí de um ciclo lunar, né, a partir do ponto em que estava a Lua no mapa da pessoa quando ela nasceu, né? Ver quando é que a Lua alcança esse ponto e ver o que acontece em 28 dias, né? Dentro de um determinado mês, né? Em que porque a Lua todo mês ela tá, né, passando por todos os signos. E aí, já que a gente vai falar de Sol e Lua, a gente já pode até adiantar algumas coisas, né? O ciclo lunar, como geral já sabe, né, porque viu na folhinha, no calendário da avó, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto calendário de parede, né? A gente encontra muito na casa dos nossos pais, né? Mas dos avós, né? Mas em casa a gente usa muito calendário eletrônico, do celular, aquela coisa toda. E na folhinha de papel a gente sempre encontra as fases da Lua, né? Nova, crescente, cheia, minguante. O pessoal usa isso para cortar o cabelo, né? Ou então para plantar, né? Plantar sementes, né?
E o ciclo da lua é muito usado na agricultura, inclusive. Aliás, eu vou começar pelo ciclo da lua porque ele é muito interessante, né? Vamos falar do Sol também hoje, mas o ciclo lunar é bastante interessante, porque em astrologia a gente não considera apenas aquelas 4 fases marcadas que aparecem na folhinha, né? A gente não considera só lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. A gente olha muito a conversa da lua com o Sol ao longo dos 28 dias, né? Então, toda vez que a gente está no começo de um ciclo lunar, vai ser sempre um momento em que a lua está colada no Sol, né? E isso a cada mês vai ter um momento em que a lua e o Sol vão se encontrar no mesmo signo, e isso abre um ciclo lunar. Nossa, que legal, tem muita gente aqui falando oi, eu quero falar oi para todo mundo antes de continuar. Adriana, Jedson, Sidney, a Samar de Autoconhecimento, Eugênia, que fez aniversário ontem, a Cássia, o Dino, a Andréia, a Glauta, todo mundo aqui, ai que delícia! Muito bem, sejam bem-vindos, galera. Muito bem. Pensando, né, nessa questão voltando a essa questão do ciclo lunar, ele é muito, como a gente falou, marcado pela conversa de Sol e Lua. Por isso que é legal a gente falar dos dois só hoje, né? O Sol, toda vez que o Sol e a Lua se encontram no mesmo signo, começa um ciclo lunar. Começa aquela fase que na folhinha da avó a gente chama de lua nova, né? E a lua nova, como vocês provavelmente já devem ter visto em N sites que tem por aí, a lua nova é o começo do ciclo, é o momento de plantar as sementes. É um momento, sim, concordo plenamente, é um momento de plantar sementes, é um momento de sentir os próximos passos, é um recomeço, principalmente para quem tem muita coisa no signo em que está rolando aquela lua nova, né? Ou tem o sol naquele signo, enfim. É um momento de recomeçar e de reconfigurar muitas coisas. E agora, é mais profundo um pouquinho que isso, essa questão da lua nova, né? Para além de ser um momento assim de semeadura, digamos assim, na verdade de observância ali do solo, da situação para começar a semear, né? É um momento muito mais de observação na realidade, é um momento em que se identifica assim, até com um certo recolhimento, né? Não um recolhimento necessariamente de ficar escondidinho, né? Depende muito de pessoa para pessoa, signo para signo. A gente vai ter uma lua nova em Leão na semana que vem, mais precisamente no dia 18. É até legal, né, contar essas coisas agora, porque vocês vão poder sentir lá no dia 18 como é que vai rolar isso para vocês, principalmente quem for leonino e estiver me ouvindo, né? Como é que vai ser esse momento lua nova? Provavelmente muitos de vocês vão sentir uma empolgação, uma clareza, uma vontade de fazer coisas, ou então entender quais são os próximos passos a serem dados nos próximos 28 dias, que é a duração de todo um ciclo lunar. Então, fica aí o convite, né, para todos vocês fazerem essa observação, e principalmente os leoninos, e sempre que tiver uma lua nova no signo de vocês. Porém, a gente também considera alguns tipos intermediários, né, entre aquelas 4 fases da folhinha. Entre a lua nova e a lua que a gente chama de crescente na folhinha, na verdade aquela lua que a gente chama de crescente na folhinha, tecnicamente ela se chamaria quarto crescente, né? Quando a lua está fazendo um ângulo de 90 graus com o sol, quando ela está num signo com quem ela briga, né? Para usar uma explicação bem chumbrega, é quando ela está no signo que ela briga. E a lua, e entre essa lua nova e essa lua quarto crescente, a gente tem um período intermediário, que é a lua, tecnicamente mais correta de se falar, a lua crescente, né? O momento crescente da lua, né? Esse é um momento em que a gente começa a ver a energia pegando forma, então aquele momento de observação da lua nova vai ganhando um corpo, né? Vai ganhando um movimento, a gente sente que tem uma certa dinâmica nas coisas que vai ganhando corpo.
E essa dinâmica chega ao seu topo, né, na lua quarto crescente, que é o que na folhinha se marca como lua crescente, né? Esse momento entre a lua nova e a lua quarto crescente, ele é bem gostoso para explorar coisas, né? Não para ter resoluções, ele é muito legal para exploração e também para semeadura, né? Não só de ideias ou de sementinhas, né? Mas de semeadura de planos ou de movimentos novos e coisas do tipo, né? Acho que vocês, né, percebam aí, principalmente quando o seu signo for o signo envolvido na lua nova, vocês vão perceber que depois que passam uns 2, 3 dias da lua nova, opa, acordei para a vida, vamos lá, vamos que vamos, né? Os leoninos vão perceber isso uns 2, 3 dias depois do dia 18 de agosto, tá? Aí a gente chega na lua quarto crescente. A lua está num signo que briga com o signo que está no sol. Agora, em agosto, isso vai acontecer quando a lua já tiver... ela vai estar em Escorpião. Não, o sol já vai ter ido para Virgem. Vai ser depois que o sol se mudar para Virgem. Então, a lua vai para um signo que briga com o do sol, que vai estar em Virgem, a lua vai estar em Sagitário. Mas mesmo assim, os leoninos que começaram ali, né, vão sentir aquela empolgaçãozinha. Vamos, né? A lua crescente é aquele momento em que a energia está no seu top, né? E essa energia, evidentemente, ela pode se desdobrar de uma forma bacana ou não, vai depender muito da pegada do ser humano, né? E do mapa da pessoa, e também das próprias decisões que a pessoa toma, né? Porque a gente também interfere nesse campo todo aí que os astros montam pra gente, né? Aí depois que essa energia continua a pegar mais corpo, tem um espaço entre a lua crescente e a lua cheia, em que quem é mais sensível parece que percebe as emoções vindo mais à tona. Muita gente na lua cheia fica meio, né, ligadão, porque digamos assim, é uma disseminação de energia muito forte que rola. A lua na lua cheia fica no signo ao contrário do sol, no signo que está a 180 graus dele, no signo complementar ao do sol. Então são duas energias complementares que ficam tentando se firmar no céu. Por isso que a gente sente aquela intensidade, daquela energia fluindo. Por isso que a mulherada às vezes reclama que na lua cheia fica meio mexida, né? Mulherada vai me entender também, quem já menstruou na lua cheia, né? Parece que fica triplamente sensível, né? Em comparação, né, com a menstruação rolando na lua nova, né? Inclusive o pessoal tem algumas teorias que não cabem aqui a gente desenvolver, mas sobre como é a menstruação, né, para a mulherada, dependendo da fase lunar em que ela rola. Mas posso adiantar que na lua cheia é meio forte, né? Justamente porque tem gradativamente essa intensificação da energia semeada lá na lua nova ela começa a se intensificar ainda mais. E aí o que acontece? A sementinha que foi plantada, ela começa a ganhar corpo, né? Ela começa a nascer, ela começa a falar: oi, gente, estou brotando, né? E é essa energia que faz as sementinhas nascerem, e essa energia às vezes fica no ar se a gente não sabe lidar muito bem com ela, principalmente quando é num signo que tem uma energia que a gente não sabe lidar bem, a gente corre o risco de ficar mesmo meio bagunçado. E quando tem eclipse, então nem se fala, né? Mas eclipse é um assunto para outro dia, né? Que é uma teoria, é bastante tempo, né, pra gente falar de eclipse, né? Beleza, chegamos na lua cheia, o sol tá a 180 graus da lua. Aquela tensão, aquela energia no ar. Agora em agosto, acho que a gente vai pegar a lua, acho que a gente não vai pegar a lua cheia esse mês, ou vai, acho que vai, no final do mês, uma lua cheia em peixes, né? O sol em Virgem e a lua em peixes, que é o signo complementar ao sol. Aliás, esse negócio de signo complementar também dá uma outra live, acho que rola, que vale a pena até a gente falar disso, mas
Rapidamente esclarecendo aqui, tem os signos que naquela roda do zodíaco eles ficam um de frente para o outro, né? São energias complementares, são essas energias que estão envolvidas aí no processo da lua cheia. Aí, depois de todo esse escarcéu dessa energia potente, né, vindo ao ar, assim, mexendo com todo mundo, evidentemente isso começa opa, a gente fez a plantinha nascer, beleza, agora a gente pode dar uma descansada. A energia vai se voltando mais para uma coisa meio reflexiva mesmo, né, do intervalo entre a lua cheia e a lua minguante, né. A lua minguante também, na verdade, é quarto minguante, né? O espacinho entre a cheia e a minguante, um cara que eu gosto muito, que é o Dani Rudhyar, que fez um estudo bem legal sobre essa coisa das fases da lua, ele chama de eixo da divulgador, de lua divulgadora, disseminadora, né? É aquele momento em que depois que a plantinha nasceu, ela começa a colocar para fora mesmo galinhos, folhinhas, aquela coisa toda. É como se a gente chegasse num ponto em que aquilo que foi plantado começa efetivamente a crescer, né? A se desenvolver de verdade, depois que deu aquela na lua cheia, nasci, né? Começa a ganhar o corpo e a desenvoltura de plantinha mesmo, né? Aos pouquinhos, entre essa briga, né, essa batida de frente entre um sol e uma lua, e a lua minguante, que é uma outra relação de briga, né, entre signos que formam um ângulo de 90 graus naquela bola do zodíaco, a gente encontra o quarto minguante, que é a época da colheita. O quarto minguante, o pessoal fala, eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas têm uma visão um pouco negativa dessa fase da lua, quando na verdade ela só é uma fase de colheita, gente, é só isso. Você começou uma coisa lá atrás, agora você vai colher. Por que não é bom cortar o cabelo na lua minguante? Porque é para o seu cabelo já estar crescendo bonito, né? Você vai estar colhendo um cabelo bonito, né? As plantinhas já tá na hora de pegar os frutinhos das plantas nessa época da lua minguante, né? Não de você plantar, né? Energeticamente falando. Ah, Natália, mas se eu quiser fazer, eu posso? Pode, né? Mas, digamos assim, se você programar bem a planta ali, né, porque a gente tem poder, né, se a gente, inclusive planta e animal é muito receptiva à nossa energia, se a gente quiser colocar energia para eles crescerem e eles crescem, né, então você pode até chegar na plantinha e fazer muita programação com ela para ela nascer, pode acontecer, porém se você plantasse ali entre a lua nova e a lua crescente, ia ser, mais legal, né? Ia ser mais fácil até para você, né? E aí, depois que passa a lua minguante, tem um período entre essa lua minguante e a próxima lua nova. Esse meio tempo, o pessoal da astrologia, eu não sei se essa terminologia é do Dani Rudhyar ou se essa terminologia já circulava, mas a galera chama de lua balsâmica, que é o momento em que a lua tá voltando a chegar perto do sol, né? Tudo naquela coisa do ciclo, né? Sol, tá dando uma volta, a lua tá dando uma volta lá e vai encontrar o sol dentro de um dos signos, né, da roda do zodíaco, desse caminho que teoricamente existe, que o sol percorre, né? Que contém os 12 signos ali, né? Que não necessariamente se coincidem com as constelações, né? Isso até... Ai, gente, tô vendo um monte de tema para live brotando aqui, nós vamos falar disso também. E enquanto o Sol anda mais devagarzinho nesse passeio, né? Nesse círculo, né? Nesse caminho que ele percorre, a Lua já é mais rapidona, e aí ela vai lá e encontra o Sol dentro de 28 dias. Quando ela está pertinho de encontrar o Sol, ela está plantando já as sementinhas do próximo ciclo, né, que é o que se chama de lua balsâmica. Tá? Na verdade, a lua balsâmica é quando ela está uns 2-3 dias antes da lua nova, na verdade. Né? Antes disso, né, logo depois da lua minguante, tem o quarto minguante, passa uns 2-3 dias, depois entra a lua balsâmica, tá? Ai, Natália, muita coisa, muita informação, como é que eu lido com isso?
percebe quando a gente estiver fazendo previsões e falando desse ciclo lunar, o quanto a energia muda conforme a fase do ciclo em que a Lua se encontra. Isso que eu acho que é a grande sacada, né? Da gente até de repente organizar nossa vida, mas não organizar nossa vida com paranoia, tá? Organizar nossa vida de um jeito gostoso. Pô, tô na Lua nova, agora é o momento de observar as ações que eu preciso tomar. Foi para a Lua crescente. Nossa, agora tiver entre a Lua nova e a Lua crescente, agora é a hora de plantar, de movimentar coisas. Foi para a Lua cheia, a hora de colher, né, de ver as coisinhas nascendo, aquilo que a gente brotou, as iniciativas que a gente teve antes. E na Lua minguante é hora de colher tudo isso, tá? Vocês vão perceber que a energia muda mesmo de dia para dia. Isso não significa que vocês estão proibidos de fazer coisas em outros dias, mas apenas de ter atenção para essa energia, porque isso ajuda muito a gente a circular. Às vezes a gente quer forçar a barra para uma determinada situação e a energia, o jeitão, a pegada não está favorecendo. É um treino de sensibilidade, na verdade. E esses treinos de sensibilidade são muito úteis para a gente andar por aí no dia a dia, né? Não porque a gente vai saber astrologia, a gente vai ser o guru, vai ser o bruxo, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, é mais para uma questão de consciência mesmo, né? Por isso que eu achei que esse tema dos ciclos era tão instigante, né? Era tão legal, né? E com a Lua a gente pode também fazer a questão da revolução, né? Que eu comentei isso. Eu comentei antes, observar onde é que a nossa Lua do nosso mapa natal vai estar e perceber onde é que ela cai dentro do ciclo lunar, dentro de um determinado mês. Gente, dá cada insight. Às vezes vai estar nesses períodos intermediários, né? Não necessariamente nessas fases mais quadradinhas, né? Que são as que a gente encontra no calendário, mas dá um baita insight, dá um baita ganho de percepção que vocês não têm ideia. Eu fico o convite aqui para vocês experimentarem, obviamente. Experimentem ao longo, né, a partir dessa lua nova que vai chegar aí dia 18, e observem a variação de energia e depois me contem, que eu quero saber, viu? Vamos ver quem mais passou aqui. Nossa, um monte de gente. A Michele, a Magda, Celeste, Suzana, Elisa, Priscila, Beatriz, Anice, a Tatiana, a Jácia, a Beth, a Ana. Nossa, a Rê, quanta gente, que legal! Tô muito feliz, gente. A Jerusa tá perguntando aqui, eu tive minha resolução solar dia 2 de agosto. Eu já entendi mais ou menos esse ciclo, faço às vezes na internet esse mapa. Mas com relação à Lua, eu ainda estou tentando entender essas fases e aplicar no dia a dia. A revolução solar ela é mais fácil porque demora, né? Demora um ano para a gente perceber, né? Algumas coisas, a gente tem que esperar passar o ano. A lunar, se você percebe bem a solar, Jerusa, a lunar você vai pegar muito mais rápido, porque é muito mais curto. O período é muito mais curtinho, é muito mais fácil de observar algumas coisas, né? Claro que tanto na revolução solar quanto na lunar a gente tem que observar as interações de Sol e Lua com outros planetas também, né? E aqui a Emília comentou que é o eixo dela, Peixes Virgem, da Lua cheia no final do ano, né? Isso mesmo. E a Jerusa volta a comentar, acho que é bem bacana observar isso, nos mantém no agora, mais antenada, sem dúvida, sem dúvida, Jerusa. Por isso que eu fiz questão de começar falando dos ciclos lunares, porque ele é muito mais fácil de observar e ajuda a gente a sentir a energia de um determinado momento, tá? Pode ser que isso ajude a tomar decisões? Pode ser que sim, mas de repente ela serve só para a gente também se preparar, né? O que eu acho que é uma função muito mais legal da astrologia, que é de programação e organização, muito mais do que previsão, de auto-organização, né? De estar, como a Jerusa mesmo disse, né? Antenada. A Lari está comentando aqui, a minha menstruação vem uns 2 dias antes da lua cheia, posso dizer que foi power. Por conta dessa coisa da energia que essa briga, né, que essa batida de frente entre Sol e Lua gera, né? O impacto disso no ambiente é realmente muito intenso, né? É isso mesmo.
Muito bem, gente. Aqui no espaço que a gente tem aqui no Insta, o que dá pra gente falar sobre ciclo lunar é isso. Quem tiver ainda alguma dúvida pode jogar aí nos comentários. Eu vou falar agora do ciclo solar, que é mais fácil um pouquinho de entender, né? Embora não tenha tantas nuances como o ciclo lunar, porque o ciclo lunar é mais curtinho, né? E tem uma observação mais detalhada aí da galera que estuda, né? Mais fácil assim de perceber, né? E com relação aos ciclos lunares, né, os solares, né, mesma coisa que a gente falou para a Lua. O Sol ele vai passear ao longo de uma linha imaginária que a gente chama de linha do zodíaco. Ele vai passar por todos os 12 signos, só que enquanto a Lua passa por todos os 12 signos em 28 dias, o Sol passa por todos os 12 signos em 12 meses, né? Ele fica mais ou menos, ele fica um mês, né? Tem uns signos que ele fica tipo um dia ou mais ou menos, um mais ou menos, depende muito, porque o timing do Sol passar pelos signos é diferente do timing do calendário, né? Tem alguns signos que fica um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, isso dependendo um pouco do ano também e tudo mais. Mas vamos falar assim, aproximadamente um mês em cada signo, ele demora um mês em cada lugar ali. A gente tem aquela ideia meio genérica, né, sobre os signos, né? E tanto é que muitas pessoas falam que são de determinado signo porque nasceram em tal dia. Na verdade, a pessoa tem os 12 signos no mapa, né? Ela tem a Lua num lugar, o Sol em outro, os outros planetas que a gente vai ver mais à frente em outros lugares. Enquanto a Lua fala dos nossos instintos, o Sol fala da nossa alma, daquilo que a nossa alma quer muito realizar ou que ela tem muita facilidade de lidar, né? Tem gente que tem mais facilidade ou menos facilidade de se conectar com a própria alma, a gente enxerga isso no mapa, né, com muita clareza. E o ciclo solar, como ele é mais facinho de ser perseguido, digamos assim, de funcionar, a gente enxerga os efeitos de cada signo com mais clareza, né? Um mês para observar como é que é Leão, né? Mais ou menos um mês, o Sol está em Leão, o clima ganha aquela coisa meio, né, uma pegada assim de autoestima, de intensidade, de força, etc, etc. O Sol vai entrar em Virgem dia 23, nossa... De repente parece que fechou tudo, né? Ficou tudo meio certinho demais, meio travado demais, mas a gente já sentiu isso nesse mês. Teve um... Quando que foi? Foi na Lua em Virgem, né? Que rolou... Foi uma Lua em Virgem? Não, foi na Lua em Touro, desculpa. Teve uma Lua em Touro esses dias, né? Que deixou todo mundo assim, nossa, mas nem parece Sol em Leão, né? Eu escutei isso de algumas pessoas, né? Embora o Sol em Leão tenha aquelas características, tinha muita coisa em signo de terra, então o clima ficou, né, ficou meio fechado, assim, meio certinho, né, meio prático demais, não dava para inventar muito em cima, né, nem racionalizar, tinha que pegar e olhar para a parte prática e concreta das coisas, né. E cada passagem do Sol por cada signo ao longo desses 12 meses, às vezes traz uma mensagem para a gente, às vezes não, toda passagem de qualquer planeta, em qualquer momento, vai ativar uma casa no nosso mapa. Nos ciclos da Lua, é um pouco mais complicado de enxergar isso, porque é uma passagem breve, né? Uma passagem de 2, 3 dias, né? Agora, quando a gente um ciclo solar em que a gente espera o Sol, fica um mês ali naquele planeta, que coisa bonita, a gente consegue observar com mais clareza, né? E o Sol, vocês estão... Opa! Voltei. Deu uma queda de internet aqui, gente, desculpa. Tô voltando, tô aqui de novo, Emília.
calma, tá tudo bem. Tô de volta, vamos lá. Como eu estava falando, o Sol ele mostra de uma forma mais fiel aquilo que cada signo tem a mostrar, né? Do que, por exemplo, a Lua, que mostra uma coisa meio emocional, mais pegada para o emocional, para o instintivo, né? Ou Vênus, que direciona muito para o financeiro ou muito para o relacionamento e assim por diante, né? No Sol a gente vê os signos mais como eles são. Então, observar como cada signo funciona dentro do seu mapa durante a passagem do Sol ajuda a gente a se entender que é uma beleza, né? É mais do que simplesmente pegar A Jerusa estava comentando do mapa de revolução solar, né? O mapa de revolução solar é um mapa calculado para os aspectos e para as posições planetárias naquele dia em que o Sol voltou para o ponto em que ele estava quando você nasceu. Mas e que é um mapa muito legal, mas essa observação diária do planeta, do Sol pelo teu signo, dá muito insight sobre determinadas áreas da sua vida. Gente, vocês não têm ideia. Vou dar um exemplo, por exemplo, para quem é ariano, o Sol em Leão mexe muito com autoestima e com criatividade. Então, é um momento de autoestima e criatividade muito fortes. E assim por diante, né? Para cada área da vida da pessoa. Quem conhece um pouquinho de astrologia sabe que o nosso mapa tem 12 casas e cada uma dessas casas representa uma área da nossa vida também. E é assim que a gente faz previsão. A gente parte do pressuposto que um ariano tem o Sol na casa 1, e aí por conta disso a gente vai colocando Touro na 2, né, Gêmeos na 3 e assim por diante. É assim que a gente monta previsões. Então, para um ariano agora está muito legal para observar essa coisa da criatividade. Para um taurino, tá pegando coisas de família, né? Porque Leão para Touro entra nessa coisa de família e assim por diante, né? Não dá para a gente desenvolver aqui com clareza na live, mas assim, o que eu queria trazer para vocês a gente podia falar assim um pouquinho, né? Pelo menos para o Sol em Leão, né? Para Áries, é como se o Sol estivesse na casa 5, que é a da criatividade. Para Touro, e a gente vai sempre voltando, né? Uma para trás. Para Touro, é como se o Sol estivesse na área da família, que é a 4. Para Gêmeos, é como se o Sol estivesse na 3, que é a área da comunicação. Para Câncer, é como se o Sol estivesse na área do dinheiro, que é a 2. Para Leão, está na casa 1, que é a da autoexpressão, que é de como você aparece no mundo. Para Virgem, está na casa 12, que é aquela casa da espiritualidade, dos fechamentos de ciclo, aquela coisa toda. Para Libra, o Sol está na casa 12 agora, que é aquela casa, na casa 11, digo, que é a casa dos amigos, das conexões com a tecnologia, das conexões de grupos, dos ideais de futuro, né? Para Escorpião está na casa 10, o Sol agora, que é a casa da carreira. Para Sagitário está na casa 9, que é a casa dos estudos e da expansão pessoal. Para Capricórnio está na casa 8, que é da mediunidade, do dinheiro que é compartilhado das grandes transformações. Para Aquário está na casa dos relacionamentos. E para Peixes, né, que é a 7, e para Peixes está na casa 6, que é a casa do dia a dia, da rotina diária e da saúde. Vocês perceberam como é que eu monto previsão, gente? Basicamente é olhando, o primeiro ponto de partida é olhar esse referencial do Sol passando por um signo e como em que área do mapa que o Sol está passando. É assim que a gente tem a base, lógico, tem uma série de outras coisas para levar em consideração, mas essa é a base. Então, esse ciclo solar, por todas as casas do nosso, né, passando por todos os signos, ele é de uma importância fenomenal, não só em termos de né, é um ciclo, aquela coisa toda, né? A gente
tá devagarzinho desenvolvendo alguma coisa, sim, sem dúvida, né? A gente passa o sol, a passagem do Sol pelos 12 signos vai desenvolver alguma coisa na nossa vida. E aí dá até para falar algo mais. Qualquer planeta está sempre desenvolvendo alguma coisa na nossa vida. O grande barato é que o Sol dá a oportunidade da gente perceber isso com mais clareza. O ciclo da Lua não permite, porque ele é rápido, e os ciclos dos outros planetas são muito demorados, né? Olha que curioso que é isso, né? Então fica o convite aqui, né, para vocês observarem como é que isso acontece na vida de vocês. A Jerusa está comentando, o ciclo do Sol que você está falando é a passagem do Sol nas casas em que a gente tem esse signo. Sim, na verdade, eu acho que eu acabei não deixando muito claro, Jerusa, até peço desculpas, mas revolução solar também tem a ver com isso. Né? A revolução solar é o começo de um novo de um desses ciclos, né? Só que a gente pode analisar um novo ciclo, né, a partir da revolução solar, não só por meio desse, né, do mapa de revolução solar que a gente calcula, como eu falei, né, com os planetas, nas posições em que eles estão naquele dia, mas também observando como é que o Sol vai se comportar ao longo dos 12 meses, tá? É fácil confundir com revolução solar, né? Mas esse passeio do Sol pelos 12 signos se chama revolução também. O mapa de revolução solar é um mapa que é calculado no dia que o Sol começa esse ciclo, e aí por conta disso, né, ele tenta resumir tudo que vai acontecer nesse novo ciclo solar. É por aí. Na verdade, tem uma confusão que é terminológica mesmo. Mas você não tá totalmente errada, não, tá? Tem tudo a ver isso que você está falando. Que as duas coisas estão conectadas, tá? Sim, ele agora está no seu signo, né? Essa é leonina, sim, né? Você está no comecinho dessa revolução, desse passeio do Sol pelos 12 signos, né? Você está bem no comecinho. E o mapa de revolução solar já dá muita fofoca sobre isso, mas eu te convidaria também a olhar como é que o Sol vai funcionar nos outros signos, né? Conforme ele for passando de um lugar para outro, tá bom? Que nem agora ele está na sua casa de autoexpressão, de se mostrar para o mundo, e em Virgem ele vai para a sua casa 2, que é a área de dinheiro, tá bom? Gente, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, eu acho que eu falei até um pouco rápido demais, mas basicamente a ideia que eu queria trazer para vocês era a seguinte: quando a gente olha para esses ciclos planetários, a gente não está olhando para... É importante a gente ter essa noção de ciclo, porque em astrologia nada é linear, né? Tem algumas coisas que vão e voltam, né? Por isso que tem questões históricas que às vezes reaparecem num determinado momento. De repente a configuração de um determinado momento volta para ser retrabalhada, né? Porque aquela energia volta, a situação fica favorecida, né? O reaparecimento de uma determinada situação fica favorecido, tá? Então é isso um pouco. Eu pretendo fazer mais 2 lives sobre isso, né? Hoje a gente fez essa muito focada em Sol e Lua. A próxima vai ser interessante, porque a gente vai falar de Marte, Vênus e Mercúrio, e Marte e Vênus, quando estão juntos, também trazem notícias sentimentais, então fica a dica aí, acho que é uma live legal. E a última vai ser dos planetões, né? Os planetões, inclusive, falam de marcas geracionais, né? E de climas históricos, com muito mais força do que os planetas entre Sol e Marte, né? Os planetões, assim, acho que vai dar margem até para uma discussão histórica aqui, dependendo, né, do que vier aí. Vamos ver as perguntas que a galera tá trazendo. A Discordon tá dizendo que é ascendente Câncer e Vênus em Escorpião, mas ela é Libra. Então, se você é ascendente... sim. Você sendo libriana, você tá com a sua área de amigos
pessoas, né? Pessoas de fora da família, grupos, associações, tecnologia e ideais de futuro muito forte. Agora, tudo isso que eu estou falando para os signos também vale para os ascendentes, né? Porque o ascendente, ele marca o começo da casa 1 do mapa, né? Então, você, Artes Cordon, que também é ascendente câncer, você está numa fase também boa para dinheiro, né? Por conta desse ciclo do Sol, que a gente pode observar de duas formas, a partir do Sol e a partir do ascendente, né? Ah, legal, Jerusa, siga e depois você me conta o que você achou. A Rose está perguntando como que eu posso saber o meu ascendente. Então, Rose, você precisa fazer um cálculo, tá? Não dá para fazer aqui. Eu te recomendaria ou consultar um astrólogo, obviamente, né, numa consulta particular, ou então você buscar um daqueles sites que fazem cálculo na internet. Se você jogar na internet como saber meu ascendente, provavelmente vai entrar um link de algum site que calcula o mapa inteiro, né? Você pode não entender o mapa inteiro, mas você já vai ter uma informação. Pô, já sei qual é meu ascendente, né? E aí ele mostra tudo, mostra Sol, Lua e todos os outros planetas, tá? A Emília tá falando, eu não sei se você já fez de sinastria, ainda não fiz live de sinastria, vou fazer. Live de sinastria vai dar Nossa Senhora, vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Tem muito assunto, né? E a Artes Cordon, que bom, sim. Mas tem outros, Artes Cordon, tem outros fatores que a gente tem que considerar, tá? Não só o Sol sozinho. Tem a conversa desse Sol com outros planetas também, tem uma série de outras coisas que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Então, por isso que o astrólogo fica se matando fazendo previsões, né? Porque ele pode mostrar essa visão mais... Você pode ter essa visão geral, e muita gente que é interessada em astrologia tem essa visão mais geral, mas ela pode não ter uma noção mais completa do detalhamento da situação, digamos assim. Tá bom? Galera, acho que é isso. Acho que eu corri demais. Nossa, eu estava preocupada com o tempo porque é muito assunto. Acho que eu até corri muito falando da Lua. Mas se alguém tiver alguma dúvida, gente, manda no inbox. Ou então, nesses minutos finais, aí, deixa aí nos comentários. Agradeço imensamente a você que teve paciência de assistir, tá? Esse assunto dos ciclos, ele é muito doido, mas quando a gente processa ele bem, a gente tem umas sacadas, olha, que eu vou contar para vocês, muito interessantes, viu? E prestem atenção, fica o convite novamente para prestar atenção no próximo ciclo lunar, de como é que ele desenrola a partir de segunda-feira, dia 18 é terça, né? A partir de terça-feira, tá bom? E semana que vem a gente volta, né, com a segunda parte desse assunto cíclico, que é Mercúrio, Vênus e Marte, tá bom, minha gente? De nada, Emília, obrigada a você por ter acompanhado a gente aqui hoje, tá bom? Beijão, pessoas! Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.